Tiago, capítulo 1, nós vamos ler só o versículo que nós temos como base, que é o 12. Deus seja louvado. Versículo 12 diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Glória a Jesus. Vamos intitular nessa noite essa mensagem, irmão, e vamos colocar o título dela assim. Diga: isso é coisa para Deus. Glória a Jesus. Isso é coisa para Deus. Irmãos, eu fiquei muito admirado no domingo passado, no culto de missão, onde o nosso amado irmão Diácono Fabrício, ele nos trouxe uma palavra. E ele contou um pequeno testemunho, assim como o irmão Ney nos deu o prazer de ouvir hoje o testemunho glorioso da parte de Deus, que Deus fez na vida do seu pai. Assim, o Senhor também agiu, né? Os irmãos puderam ouvir, os irmãos que estavam presentes, o testemunho do nosso irmão. Só que, mediante o testemunho que ele falou acerca dele, do seu pai também, ele frisou essa frase, porque ele passou a provação, tudo aquilo que ele passou, toda a aflição que ele estava passando naquele momento, e nem os médicos conseguiam trazer para ele o que ele realmente precisava, que era a cura. Mas ele ouviu o Senhor falar para ele, dizendo que aquilo era coisa para Deus. E eu quero te entregar um recado de Deus nessa noite, para você sair daqui sabendo que existem coisas que acontecem e que vão acontecer na nossa vida, que são coisas para Deus. São coisas que aquela pessoa que está mais próximo de você, ela não vai poder te ajudar. São coisas que, mediante a situação, você vai ouvir, você vai ver, você vai sentir coisas ao teu redor, mas a única resposta direta para a tua vida e a solução para você vai ser Deus. E nós temos várias passagens na Bíblia que remetem a essa verdade, que tem coisas que só Deus faz. Antes de nós começar, vamos trazer à nossa mente aqui a reflexão, aquilo que aconteceu com Elias, quando Elias ele foi ameaçado por Jezabel. A primeira atitude de Elias foi fugir. Ele fugiu do problema. Ele fugiu da provação, daquilo que ele estava patente a sofrer. Ele fugiu. E ele foi se esconder numa caverna. E o texto ele diz bem expresso, e nós conseguimos compreender que quando ele estava dentro da caverna, veio um terremoto muito forte, em seguida de um grande vento, e a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento, mas quando ele ouviu a voz de Deus falando para ele, irmão, foi diferente. Porque quando ele saiu daquela caverna, Deus tinha preparado para ele água e pão. E o que é que o Senhor disse para ele? Coma e beba, porque ainda não é hora de parar. O que é que eu quero dizer com isso? Circunstância pode estar acontecendo ao nosso derredor e até próximo de nós. Mas eu quero dizer para você que tudo isso que você está passando é coisa para Deus. Amém? A palavra do Senhor diz aqui no verso de número 2 que feliz é o homem que persevera na provação.
Isso significa que quando eu permaneço firme, mediante a aprovação, eu sou uma pessoa bem-sucedida. E muito diferente daqueles que se encontram mediante uma situação difícil e eles querem voltar. Eles estão numa posição de pessoa covarde, que não quer enfrentar a dificuldade da vida para vencer. Porque é nesse exato momento que a gente se esquece de coisa maior que está preparado para nós. E o versículo, ele diz que o homem é feliz, ele é bem sucedido quando ele persevera, mediante a provação, seja ela qual for. Todos nós passamos por provação, sim ou não? Sim. Entenda que provação não é tentação. Nesse mesmo capítulo dessa carta que Tiago escreve, ele diz que Deus ele não tenta ninguém, ele prova. E a parte B do versículo diz que esse que persevera na provação, ele receberá a coroa da vida. Ou seja, se nós continuarmos firmes, se nós continuarmos de pé, a igreja estiver de pé, nós vamos ser dignos de ser coroados. Porque isso é algo que Deus ele nos prometeu. E também algo que já está preparado. E eu comecei a meditar em algumas coisas que acontecem decorrente aos anos que a gente passa. E até mesmo quando a idade vem chegando, enfim. Quando os anos se passam e quando os dias passam, percebe-se que os dias vão ficando mais trabalhosos, mais difíceis. Com isso vem uma acarretação de coisas que vem de encontro à nossa vida e muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo. E nessa noite eu quero destacar algo aqui e quero trazer essa palavra como uma palavra profética sobre a nossa vida hoje. Eu quero dizer que o poder dessa palavra que nós vamos meditar nela hoje, ela irá fazer algo muito profundo na nossa vida. Ela vai nos curar. Ela vai nos sarar. Atente para quando o Tiago ele começa a escrever a carta, ele diz algo interessante. Ele diz, eu, Tiago, se você olhar na sua Bíblia, no primeiro versículo ele diz, eu, Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. Escrevo às 12 tribos que andam desperta. Aí ele faz uma saudação, ele diz, saúde. Aleluia. Na sua Bíblia está escrito aí, saúde. Amém? Não? O que é que tem aí? Saudações. A minha Bíblia está escrito saúde por ser uma outra versão. Porque essa palavra que ele lançou foi uma palavra profética. E aí ele lança a palavra saúde. E eu quero chamar a atenção para você nessa noite de algo que muitas vezes, quando somos provados, nós ou não compreendemos, ou não aceitamos, ou não suportamos, ou nos perguntamos a Deus por quê, e nós esquecemos de perguntar a Deus para quê. Porque quando é algo que realmente é permitido por Deus, quando é coisa para Deus, pode ter certeza, Deus ele se responsabiliza. Deus não é menino, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe como está tratando com as nossas vidas, Ele sabe o que fazer nas nossas vidas, Ele sabe como reagir nas nossas vidas, quando intervir nas nossas vidas, Ele sabe quando mudar a nossa vida, Ele sabe tudo.
É por isso que eu quero tratar de uma coisa nessa noite que tira muito o nosso sossego e até mesmo a nossa confiança em Deus. É quando nós somos tocados na nossa carne. Perceba o que aconteceu com Jó. O diabo, ele tocou por permissão de Deus em tudo na sua vida, até mesmo nos seus próprios filhos. Mas quando ele tocou na sua carne, Jó, ele ficou sem estabilidade espiritual. A única diferença que Jó teve é que ele permaneceu firme. Mas a Bíblia vai dizer que até o dia que ele nasceu, ele amaldiçoou. Isso não quer dizer que Jó não permaneceu firme na provação, não. Ele permaneceu. Inclusive ele foi até o fim. E quando a Bíblia diz que no fim, nos últimos dias, Deus mudou a vida de Jó. O último estado de Jó foi mudado pelo fato dele permanecer. Esse é o resultado do sucesso do cristão. Permanecer. Então muitas vezes, quando nós somos atingidos na carne, dói bastante. A doença é considerada uma das maiores provações que possa acontecer. Isso de forma algo que é indistinto, ou seja, que não tem pessoas para ela pegar. Ela pode pegar qualquer pessoa. E quando a doença nos vem, apesar de muitas vezes nós não conseguimos compreender o problema e o sofrimento que nós estamos passando nesse momento, quando ela chega, normalmente a gente questiona com Deus. E a primeira coisa que nós fazemos é perguntar por quê. Qual a finalidade? Por que razão eu estou com essa enfermidade, com esse problema? E eu posso trazer isso aqui para todas as áreas da nossa vida, mas hoje o Senhor, Ele quer falar de enfermidade, seja espiritual ou física. Saiba de uma coisa, nessa noite Deus vai te curar. Mas quando isso acontece na nossa vida, quando essa situação ela nos sobrevém, muitas vezes nós perguntamos o porquê. É o fato que sempre que isso acontece, não é todas as vezes que nós conseguimos entender a causa de muitos motivos ou muitos problemas sobrevêm à nossa vida. E nós devemos nesse momento tomar da nossa confiança que nós devemos devotar a Deus e nossa fé e tentar compreender ou ver a situação com outros olhos. Pelo menos nós devemos tentar compreender para que nós estamos passando esses problemas. Olha como faz a diferença eu querer entender por quê ou eu querer saber para quê. Porque quando nós temos o entendimento de querer saber para quê, é porque isso tem um propósito e isso é coisa de Deus. Coisa de Deus na nossa vida que muitas vezes nós nem sabemos por quê. Mas aí eu tenho um espinho na carne já faz tantos anos. E eu já pedi 3 vezes para o Senhor tirar. E o Senhor nos disse: a minha presença, a minha graça te basta. E aí, nós podemos usar esse termo aqui nessa noite. Isso é coisa para Deus, com o significado de muitas coisas para a nossa vida. E eu destaquei isso aqui porque isso serve de grande aprendizado. Em primeiro lugar, sempre nós devemos aprender e amadurecer com as nossas fraquezas. Vou repetir.
sempre nós devemos aprender e amadurecer com as nossas fraquezas. Porque é justamente nesse momento aqui que a gente olha para nossas limitações e a gente vê que sem Deus, quando a coisa realmente é para Deus, nós não conseguimos sair da situação enquanto nós não voltarmos o nosso problema para aquele que tem a verdadeira solução. Ou seja, enquanto nós permanecermos na mesma condição de continuar se perguntando por quê, e a gente não entender que isso existe um para quê, e a gente entender que existe um Deus que está a par, está ciente do problema que nós estamos passando, se nós não abrir a nossa mente para isso, nós vamos continuar doentes. Nós vamos continuar levando essa enfermidade na nossa vida, seja espiritual ou seja física. Ela vai acompanhar a gente para onde a gente for. E você pode querer ir para onde você for, ela vai junto com você, porque isso é um problema. E eu entendo que quando nós agora passamos a compreender, a gente amadurece. Isso faz a gente amadurecer. O que é que o apóstolo escreve? A carta, ele diz, a primeira coisa que ele diz no versículo de número 5. Aquele que não tem sabedoria, aquele que não conhece, não compreende as coisas de Deus, peça sabedoria a Deus que Ele lhe dá. E Ele lhe dá sem passar em rosto. Está aqui no versículo de número 5. Só que ele diz uma coisa muito interessante. Porém, você peça com fé. Não seja como as ondas do mar, que é levada pelo vento de um lado para o outro. Porque senão você vai estar duvidando. E aí você vai ser semelhante às ondas do mar. Aí no verso de número 7 ele diz algo interessante. Não pense, ou seja, não se engane o homem, que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre. O que é um coração dobre? O que é uma pessoa que tem um coração dobre? É uma pessoa que tem um coração voltado para duas perspectivas. O coração dele está dividido entre a fé e a razão. O coração dele está dividido em ele acreditar que Deus pode curar, que Deus pode mudar a situação dele. E o coração dele também acredita que ele vai morrer com aquele problema. Agora não sei se por causa dos anos que passaram, ou da circunstância que está acontecendo ao nosso derredor, que tudo é mais para não do que para sim. Você vai de encontro a querer vencer esse problema e você nunca consegue ultrapassar as barreiras que estão à sua frente. É mais ou menos assim. Os irmãos estão compreendendo, irmão? Amém? Então o apóstolo ele se preocupou com isso. Porque o homem de coração dobre, ele é uma pessoa inconstante em todos os seus caminhos. Isso aqui é profundo. Quando o meu coração está dividido, eu não sou uma pessoa de propósitos. Eu não sou uma pessoa firmada. Eu não sou uma pessoa constante naquilo que eu começo. Geralmente você percebe que ela começa uma coisa e ela não termina. Porque ela tem um coração dobre. Começa, irmão, um fogo medonho. Mas aí quando vem as consequências, porque não há nada que você faça para Deus que não tenha represária do diabo. Ou você pensa que você vai fazer as coisas para Deus e o diabo vai ficar balançando numa rede, hein? Se ele não puder com você, eita glória a Deus, ele vai achar uma brecha, pode ter certeza disso.
E algo vai fazer você perder a confiança de ser curado, ou de alcançar o teu objetivo. Por quê? Porque o teu coração é dobre. E você agora se tornou uma pessoa inconstante em todos, irmãos. Ele faz questão de dizer, em todos os seus caminhos, ou seja, nada dá certo. Está forte, viu? Mas, verso 9: glorie-se o irmão abatido. Aqui é diferente. Mas glorie-se, regozije-se no Senhor o irmão abatido na sua exaltação, ou seja, naquilo que Deus permite para ele, seja pouco ou seja muito. Glorie-se, agradeça, exalte a Deus por isso, porque essa circunstância, o que você está vivenciando, é coisa para Deus. Vai chegar um momento que Ele é quem vai resolver o teu problema. Vai chegar um momento que Ele vai entrar em cena e vai mostrar para você que operando Ele, ninguém pode impedir. Diferente do verso número 10, que o rico, o homem que pensa ser rico, esse não. Esse será abatido e ele passará como uma flor que seca. Porque que confiar o homem, irmão, na força do seu braço, é só para perder. Porque quando algo na nossa vida é coisa para Deus, nós temos que depositar em Deus totalmente a nossa fé. E Deus ele atenta muito para isso aí. Está caindo tempestade. Os ventos estão soprando ao contrário, o barco está em tempo de afundar. Onde é que Jesus estava? Estava lá no barco. Quando ele se acorda, ele olha para aqueles homens e diz: vocês não têm um pingo de fé. Vocês não têm fé. Eu vou ser mais profundo aqui na revelação dessa palavra. Vocês não têm fé. Onde Jesus estava, diga: com eles. Então Jesus está conosco, irmão. Jesus está no barco, mas ainda assim nós não acreditamos. Uma segunda coisa que eu percebo quando nós somos afligidos muitas vezes é que através dessas aflições e desse reconhecimento das nossas fraquezas, porque nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Como é que eu reconheço a minha fraqueza, irmão? Quando eu sinto a total necessidade de uma busca intensa a Deus. Quando eu faço isso, eu estou reconhecendo que eu sou uma pessoa fraca. Aí ele vem de encontro à minha vida e ele diz assim: diga, fraco, eu sou forte. Diga, fraco, eu sou forte. Por quê? Porque nesse momento, irmão, a gente já vê que isso não é coisa mais nossa, isso é coisa de Deus. Quando ele entra em cena, é quando nós podemos dizer: isso é coisa para Deus. Mas uma segunda coisa que a gente percebe é que nós aprendemos que a partir de agora nós somos mais dependentes de Deus nas nossas limitações que a vida ela nos impõe. Ou seja, quando nós conseguimos enxergar a nossa total necessidade, a nossa fraqueza, então nós passamos a ser mais dependentes de Deus. Eu acredito muito, irmão, que uma pessoa dependente de Deus, ela vai viver uma vida incessante à busca de Deus em todos os aspectos. Sim ou não? Porque é uma pessoa que ela reconhece que ela precisa desesperadamente de Deus. E o apóstolo ele diz que como uma criança anseia pelo leite materno,
Assim, uma pessoa que é totalmente dependente de Deus, ela busca a Deus para a sua vida. A igreja precisa despertar a respeito disso, porque os dias estão passando. E quando se trata dessa enfermidade física que nós levamos em nosso corpo, ou espiritual, nós entendemos que quando o tempo se passa, quanto mais tempo passa, mais a enfermidade fica mais forte do que as nossas forças. E por que não dizer, quanto mais o tempo passa, a luta, ela vai ficando maior. Você já conseguiu, ou você já tentou imaginar em alguém soltar uma bola de neve, do tamanho de um punho de um homem, lá de cima do mais alto pico de neve, e quando ele solta aquela bola, ela vem descendo, e na proporção que ela vem descendo, ela vai aumentando de tamanho. Pode ter certeza que quando ela chegar próximo de você, ela já não vem mais uma bola, ela vem uma avalanche. Por quê? Porque é quando nós deixamos os problemas crescer. É quando nós deixamos o sol se pôr sobre a ira, muitas vezes. É quando nós deixamos as lutas inflamar, a enfermidade doer, até você não suportar mais. Nesse momento você precisa, irmão, entender que mesmo que você não consiga resolver isso, para Deus nada é impossível. E é nesse momento que você tem que decretar: se eu não resolvi isso até agora, então isso não é para mim, isso é para Deus. Então tem coisas que só Deus vai fazer na nossa vida. Uma terceira coisa é que, não menos importante do que essas que a gente viu, ainda assim Deus é digno de toda honra, de toda glória. Irmãos, o que é que o apóstolo Tiago ele começa a escrever no verso de número 12? Se você não for uma pessoa espiritual, nunca leia esse versículo. Quando você abrir o capítulo 1 de Tiago, não leia ele. Porque ainda assim, de qualquer maneira, nós temos que dar honra e glórias a Deus. E ele inicia a sua carta dizendo: meus irmãos, tende gozo, em outras versões, sejam alegres, tenham alegria. Quando caíres em várias tentações. Uma pessoa natural, ela não consegue compreender isso. No verso de número 3, ele diz: sabendo, ou seja, tendo certeza que a prova da vossa fé, ou seja, a certeza, a atividade da sua fé, ela vai produzir em você a paciência. É isso que vai fazer você suportar a enfermidade, a dor. É isso que vai suportar você, fazer você suportar o problema. A paciência. Agora o apóstolo Paulo ele escreve uma carta que vai mais além daquilo que Tiago ele pensava. Porque o apóstolo Paulo ele fala da paciência, da experiência e da esperança. Coisas que são decorrentes a outra. Coisas que, se eu for paciente em uma situação, aquele período que eu for paciente, ele vai gerar um tempo, sim ou não? Sim. E esse tempo ele vai gerar na minha vida grande experiência. E por eu ter vivido essas experiências e ter passado todo esse tempo levando esse problema, vai trazer sobre a minha vida uma grande esperança que Deus vai resolver esse problema. Então, Ele merece, Deus, Ele
merece a honra e a glória, mesmo que nós, em nossas fragilidades, tenhamos que passar tempos difíceis. Irmãos, na Bíblia, na palavra de Deus, nós encontramos várias histórias de pessoas que passaram enfermidades. E essas enfermidades, escute que eu vou dizer que isso aqui é muito profundo. Eles vivenciaram nas suas vidas enfermidades, e essas enfermidades foram instrumentos de Deus na sua vida para glorificar a Deus. Os irmãos podem até não ter entendido o que eu disse agora, mas o problema que eles enfrentaram, aquilo que eles vivenciaram na sua carne, glorificaram o nome de Deus nas suas vidas. Você sabe o que é? Jesus, o próprio Jesus, se encontrar diante de um homem que nasceu cego. Diferente de uma pessoa que um dia ela enxergou e agora ela deixou de ver por alguma consequência, pelos anos, por uma enfermidade que decorrente trouxe uma falta de visão, enfim. O homem nasceu cego, irmão. Você consegue compreender isso? Quem nasce cego é uma pessoa que nasceu totalmente desprovido em relação à sua visão. Porque tudo que uma pessoa que já viu, uma pessoa que nasceu cego, ela não tem. Você sabia disso? Os olhos dela nascem fundo, diferente daquelas pessoas que veem. Então é uma coisa totalmente diferente. Só que eu quero dizer para você que não importa o problema. O que importa é que existem coisas que são para Deus. Aí Jesus se encontra com aquele homem, aquele cego de nascença, e as pessoas que não compreendiam, que muitas vezes só perguntavam para quê, por quê. Quem foi que pecou? Foi ele, irmão, né? Foi os pais dele. Quem foi? Não. Ele nasceu assim. Alguém vai pegar aqui, viu? Ele nasceu assim para se manifestar a glória de Deus na vida dele. Sabe o que significa isso? Que acontece algumas coisas na nossa vida para que o nome de Deus seja glorificado em nós, irmão. Você compreendeu? Nós passamos por algumas aflições, por alguma dificuldade, que o nome de Deus vai ser glorificado na nossa vida, porque mesmo nós passando, se nós tivermos fé, se nós perseverarmos na provação, nós alcançaremos o milagre de Deus. Então na Bíblia, ela tem uma diversidade de pessoas que passaram por esses problemas. Uma delas, eu quero destacar aqui, e eu considero como um dos problemas maiores que a pessoa enfrenta na sua própria carne, é Jó. Quem não conhece a história de Jó? Deus provou Jó, irmão, de duas maneiras. Leve isso aqui para o resto da sua vida. Eu não sei como Deus, alguma vez ele vai lhe provar, ou ele está lhe provando. Mas Deus provou Jó de duas maneiras. Ele provou a fé e a fidelidade. A fé e a fidelidade. E eu vou dizer uma coisa, essa história aqui talvez seja uma das que mais represente o sofrimento da vida de um cristão. Porque Jó sofreu. Sabe o que é que sobrou para Jó, irmão, de tudo que ele tinha? Um caco de telha para ele se coçar. Mas a gente não consegue pensar nisso. Porque nós temos tudo, irmão. Nós temos o que vestir, nós temos o que calçar. Nenhum dia falta alimento para nós. Nós temos aonde reclinar a nossa cabeça. Nós falamos, nós andamos, nós podemos levantar as nossas mãos, nós podemos abrir a nossa boca e adorar a Deus.
mas nós estamos mais perguntando para quê das situações que nos acontecem e por quê. Outro general de frente de guerra, homem da mais alta classe, ele dava ordem, as pessoas iam, as pessoas vinham. Naamã. A Bíblia revela algo profundo na vida de Naamã que muitas vezes acontece na nossa e a gente não percebe: o orgulho. Porque pense num homem orgulhoso, porque era general da guarda do rei. E Naamã, na sua condição física, ele teve que reconhecer que acontece coisas na nossa vida que o dinheiro, a posição, a autoridade, o poder não resolve. Tem coisas que é para Deus resolver. Então eu quero dizer para você que independente da condição, se for a condição física, a condição pessoal, ou até mesmo a condição espiritual do crente, isso não lhe isenta, ou seja, não lhe deixa excluído dele passar essa dificuldade. Isso quer dizer que a gente precisa pensar, irmão, que hoje nós estamos bem, mas qualquer um de nós pode padecer, em qualquer momento, até mesmo na fé. A Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a lei e ele nenhum mandamento ele pecou, ou seja, ele estava sujeito de cair, sim ou não. Na sua morte, a gente viu uma fraqueza de Jesus. Eu quero conjecturar que naquele momento, ele deixa os seus discípulos: vocês ficam aí, que eu vou só para um lugar que eu vou depositar a minha fraqueza, porque eu sei que existe coisa que só o Pai pode fazer. E naquele momento talvez ele curvou os seus joelhos e olhou ali para o céu e disse: eu sei o que eu vou passar, Pai. Se o Senhor puder, se for a tua permissão, passa de mim isso aqui, mas que seja feita a tua vontade. Naquele momento Jesus pode até ter perguntado por quê, mas o para quê estava no seu coração. Para que ele ia passar por isso? Para que hoje nós estivéssemos aqui ouvindo uma palavra de encorajamento. Para que hoje nós estivéssemos aqui ouvindo uma palavra que vai, eu acredito nisso, que ela vai levantar nossas vidas. Independente da circunstância, nós vamos acreditar que Deus, ele pode realizar o impossível na nossa vida hoje. Então Naamã, ele era um assírio, e ele era general da mais alta patente e tinha uma doença terrível, que era considerada como maligna, e ele andava de capa para esconder. Meu Deus, isso aqui é muito forte, irmão. Porque às vezes nós estamos doentes, a gente sabe que a gente está doente, e a gente prefere cobrir a nossa vida com a capa. A gente prefere esconder a enfermidade da gente, e a gente não olha para que Deus, ele pode curar, ele pode fazer, porque tem coisas que só ele faz. E olha que a história dele foi tão famosa que ela foi falada nos 2 livros de Reis. Nos 2 livros dos Reis, ela fala sobre a doença de Naamã. Ou seja, apesar dos recursos, daquilo que Naamã tinha, do seu poder, apesar da pessoa que Naamã era, aleluia, Naamã,
apesar de toda a fama, aquele homem não tinha grande possibilidade de cura e nem de um tratamento médico, porque aquilo que ele tinha era uma lepra. E naquela época, a lepra ela não tinha cura. Não tinha cura a lepra. A lepra não tinha cura. Então, quantas coisas, irmãos, essa aqui eu acho que você vai compreender, vai pegar essa aqui. Então, quantas coisas nos sobrevêm que na circunstância que está, no momento que está, a gente não vê cura. A gente só vê uma solução. É uma coisa que só Deus pode fazer. Glória a Deus, aleluia. Agora tem uma coisa, quando Deus fizer, é necessário que você reconheça. Aprenda isso também. A Bíblia fala de 10 leprosos. Me ajude aqui, quantos voltaram para agradecer, irmão? Só um. Isso, ele prova que a nossa gratidão é algo muito importante. A história dos 10 leprosos, ela é contada no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do verso 11 ao 19. Nela nós vemos a atitude de atitude de fé e de gratidão, que em meio aos 10, ele voltou para agradecer. Ou seja, tem coisas, tem enfermidades, tem doenças que Deus sara, que Deus cura, e nós não agradecemos. E muitas vezes isso aí, irmão, cerra o céu para a nossa vida. O céu se fecha. E a gente não consegue ver as coisas de Deus fluir na nossa vida. Mas a gente continua reclamando. A gente continua reclamando. Além disso, irmão, também existem coisas que, além de nós não compreender, Deus vai deixar da maneira que está. Mas pastor, Deus vai deixar eu sofrer? Não. Na sua dor, Ele vai ser a sua fortaleza. Na sua necessidade, Ele vai ser a sua provisão. Mas Ele não vai deixar de estar contigo. Pode ser que Ele deixe de realizar na tua vida aquilo que você espera. Porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Nós vemos isso na vida de Paulo. Tudo na vida de Paulo foi para a glória de Deus. Mas o próprio Deus, Ele permitira que permanecesse sobre a vida de Paulo uma doença considerada física, que a Bíblia ela descreve como um espinho na carne, né? E que nós não sabemos que enfermidade era essa, mas que trazia vergonha para ele, porque era como um espírito que vinha e batesse na sua cara. Então isso trazia vergonha para Paulo. Alguns estudiosos acreditam, não estou afirmando para você. Eu tenho a minha concepção, você pode ter a sua. Porque a Bíblia não revela, são subjeção. Então, acreditam que era uma cegueira que ele tinha. Em uma das suas cartas ele diz que escreve com letras grandes e assim outras coisas, porque quando ele caiu do cavalo, ele ficou cego. E Deus devolveu a visão dele, mas não sabe como foi que Deus devolveu. Porque às vezes Deus faz coisas na nossa vida só o tanto que Ele acha que Ele deve fazer. Ele deixa nós viver só da forma que Ele acha que nós podemos, ou por que não dizer que nós merecemos viver. Ele sabe, Ele faz e Ele pode fazer no dia que Ele quiser, na hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Só que tem uma coisa, versículo de número 12, para a gente concluir aqui o nosso estudo.
que bem-aventurado é o varão que mediante isso aqui ele sofrer essa provação, essa tentação. Porque isso vai lhe trazer a certeza que quando ele sofrer a provação, ele vai ser aprovado e ele vai receber o seu prêmio. Então é aqui onde eu quero fechar a revelação da palavra, que quando nós terminarmos a nossa batalha, quando nós terminarmos a nossa guerra, e se nós estiver firme até o final, nós vamos herdar a coroa de glória. Então é importante que nós sejamos fiéis até o fim, para que a gente venha realmente ser curados. Amém?